Fala galera, sejam bem-vindos ao canal I Love Corinthians. Aqui trazemos as últimas notícias do Timão, porque afinal amamos o nosso Coringão. Então bora pras notícias! E o Showa, a Santos, Corinthians recebe enxurrada de ofertas e vasculha mercado por goleiro. Clube ainda monitora as opções antes de avançar no mercado para suprir a ausência de Cássio e a iminente saída de Carlos Miguel. Janela vai abrir em 10 de julho. A saída de Cássio é a iminente transferência de Carlos Miguel para o Nottingham Forest da Inglaterra obrigam o Corinthians a procurar um novo goleiro. Por mais que Matheus Donelli tenha acertado renovação contratual, o clube vasculha o mercado em busca de um reforço para a posição. Desde a ida de Cássio para o Cruzeiro e a divulgação de notícias sobre a provável saída de Carlos Miguel, o Corinthians foi procurado por diversos agentes e recebeu uma enxurrada de ofertas de goleiros do Brasil e do exterior para serem analisados. O clube também estuda outros nomes internamente por conta própria. Ainda não há um novo alvo definido, até por se tratar de uma posição que necessita de avaliação mais específica, como a dos preparadores de goleiros. Presidente diz que Corinthians pegou dinheiro com o empresário para contratar Mateuzinho. Augusto Melo revelou em entrevista coletiva nesta segunda-feira que o Corinthians precisou emprestar dinheiro do empresário Igor Carvalho para conseguir fechar a contratação do lateral direito Mateuzinho. O clube investiu 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. Inicialmente, a ideia era ter Mateuzinho por empréstimo, mas o modelo de negócio não agradou ao Flamengo. Por isso, o Timão precisou recorrer ao empresário. Abre aspas, é um grande amigo, empresário e colocou um dinheiro no Corinthians e não retirou um real. Não fez transações com jogadores. É um cara que sempre que precisei me ajudou. Você fez essa pergunta para os outros empresários e gestões? Não sei dizer quanto, mas acho que 4 milhões para a compra do Mateuzinho. Fecha aspas, disse Augusto, sem especificar se o valor foi em real ou euro. Corinthians renova contrato de goleiro reserva em meio à provável venda de Carlos Miguel. O Corinthians acertou neste domingo a renovação de contrato do goleiro Matheus Donelli, que era a terceira opção à equipe até o mês passado, mas pode virar titular depois da saída de Cássio e da iminente venda de Carlos Miguel ao Nottingham Forest da Inglaterra. Donelli vai assinar no início da próxima semana um vínculo válido até junho de 2028. O atual contrato estava próximo ao fim, com vencimento em janeiro de 2025. Matheus Donelli agora é o nome mais forte a assumir o gol com a iminente saída de Carlos Miguel. Aos 22 anos, o jogador está no clube desde a infância e no próximo mês já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. Em espaço, Donelli tinha o pensamento de deixar o Corinthians ainda no meio deste ano. O cenário mudou nos últimos dias e ele passou a ter esperança de atuar mais. Donelli estreou no profissional do Corinthians em 2021. Desde então, fez 10 jogos pela equipe, sendo 8 deles como titular. Foram 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Bom, nação corintiana, antes de continuarmos, deixa aquele like na moral para fortalecer o nosso trabalho e ativa as notificações para não perder nenhuma notícia do Coringão. Agora, vamos continuar. Corinthians vence Palmeiras e dispara na liderança do Brasileirão Feminino. Segue o líder. O Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0 na noite deste domingo, no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí. O duelo válido pela 12ª rodada foi marcado pelo gol de Jennifer. A centroavante balançou as redes no segundo tempo e manteve a invencibilidade das brabas na competição. Com o resultado, o Corinthians chega aos 34 pontos e abre vantagem de 9 pontos para a Ferroviária, que ainda tem um jogo a menos. As brabas seguem invictas e na liderança da competição, enquanto o Palmeiras ocupa o quarto lugar com 22 pontos. Presidente do Corinthians nega a venda de Carlos Miguel, mas admite procura por novos goleiros. O Corinthians está no mercado à procura de um novo goleiro. Na manhã desta segunda-feira, o presidente Augusto Melo confirmou que o clube busca um novo atleta da posição, após a saída de Cássio e a iminente venda de Carlos Miguel, que manifestou o desejo de deixar o timão para reforçar o Nottingham Forest da Inglaterra. Abre aspas, estamos conversando com outros goleiros, temos um scout sendo feito,
cuidado, não estamos aqui brincando, não fomos nós que liberamos o Cássio, ele quis sair. Não queremos pessoas que não querem ficar, queremos quem queira ficar aqui, por isso essa reformulação está sendo importante. Tivemos a informação do Carlos Miguel sobre o contrato, já sabíamos e tivemos a tranquilidade que estaria tudo bem, não existe a multa cair de 50 milhões de euros para 4 milhões de euros, aí ficamos reféns. Se o atleta não quiser renovar, não chegou nenhuma proposta, não pagaram a multa, mas até então o atleta é do Corinthians, está treinando e estamos nessa incerteza, fecha aspas. Bom galera, agora vamos ouvir a opinião desse narrador e quero saber se concorda ou não com ele. Bom galera, então como vocês puderam ver nas notícias aí, temos muitas coisas para falar do Coringão. Galera, vamos começar falando o seguinte, do resultado de ontem do Corinthians. 2-2 com o Atlético Goianiense. O resultado, se a gente for olhar, 2-2 não é um mau resultado jogando fora. Porém, é o Atlético Goianiense, um candidato seríssimo a cair, né? Mas vamos falar do jogo. Galera, o Corinthians ele abriu 2-0, com 1-0 com o Yuri Alberto, né? Depois, aquele vagabundo sem vergonha do Gustavo Henrique foi lá, fez uma burrice, uma coisa de juvenil e foi expulso, né? E depois disso, o Corinthians ainda conseguiu fazer 2-0. Então o Corinthians estava com um jogador a menos, com 33 minutos do primeiro tempo, mas estava com 2-0. Então, cara, poderia ter segurado o jogo e feito mais um gol no contra-ataque e matado com 3-0, mas o Corinthians tomou um gol e esse gol tacou fogo no jogo, né? Então galera, vamos falar do Corinthians. Rapaziada, o Antônio Oliveira errou. Na minha opinião, ele é o técnico fraco, é um técnico que quando o pau tora, quando a coisa tá pegando mesmo, ele não sabe o que fazer, né? Então vamos criar uma hipótese, o Corinthians não tá conseguindo jogar, ele não sabe o que fazer com o time, ele mexe e não dá certo, cara, né? Mas não podemos tirar a culpa do elenco, cara, o elenco do Corinthians é muito ruim, é muito fraco, né? Então é muito difícil culpar só o Antônio Oliveira. Aquele Mateuzinho, cara, ele não é jogador pro Corinthians, o Hugo, jogador mediano, na média, mas cara, tanto o Mateuzinho quanto o Hugo não são laterais que devem jogar no Corinthians. Os caras são muito ruins, cara. Os caras não marcam, os caras não fecham. Então, cara, o Corinthians teve uma chuva de bolas na área, né? Uma chuva de bolas na área, até que o zagueiro Kaká foi lá e acabou matando o goleiro Carlos Miguel, né? Que foi um gol contra. E, cara, vamos falar do Carlos Miguel, cara. O Judas Miguel, né? Cara, o Carlos Miguel não deveria ter jogado. Pô, Big Joe, mas o Carlos Miguel salvou. Realmente o Carlos Miguel salvou, cara. Se não fosse o Carlos Miguel, era pro Corinthians ter perdido uns 5-6. Porque ele salvou muita bola. Só que o X da questão é o seguinte, cara. O Carlos Miguel está praticamente fora do Corinthians. Então ele nem deveria jogar no Corinthians, né? Tipo assim, cara, é uma sacanagem o que os caras fazem com o Corinthians. É a casa da mãe Joana, cara, né? Onde já se viu, cara, o jogador praticamente nem é mais o Corinthians e tá jogando, né? É um negócio, cara, de louco, cara, é uma doideira. Imagine, eu tenho que admitir aqui que o melhor jogador da partida foi um cara que nem no Corinthians mais vai ficar, né? Então o que acontece, galera? Outra coisa, o melhor da partida foi o Yuri Alberto, cara. O cara marcou 2 gols, mesmo nessa draga danada, o cara conseguiu fazer 2 gols. Mas o que o técnico Antônio Oliveira faz? Vai lá e tira o cara e o Wesley também. Ah, Big Joe, mas o cara tava cansado. Cara, não importa, o cara tava inspirado. Mano, teve uma bola que o Yuri Alberto pegou, ele deu meio que um toque de letra assim, driblou o cara, lançou pro Wesley de esquerda do outro lado, cara. Isso daí o Yuri Alberto geralmente não faz, porque ele não tem confiança, mas ele tava com confiança. E cara, o jogador quando tá com confiança, quando tá no momento bom, você não pode tirar ele. Aí o cara vai lá e me tira o Yuri e vai lá e me tira o Wesley. E aí? O Corinthians ficou na retranca total. Aí já tava 2-1, foi lá e tomou 2-2. E por pouco não tomou 3-2. E vamos falar da arbitragem, cara. Eu achei esse árbitro muito fraco, cara, muito fraco mesmo. Não dava qualquer falta, né, vamos se dizer, né? E outra, aquele cartão amarelo para o Gustavo Henrique, na minha opinião, ele poderia ter administrado. Foi um cartão juvenil? Foi. Cara, mas era 33 minutos do primeiro tempo, né? Nessas horas, o árbitro tem que intermediar a situação,
né? Será que o cara não pensou, pô, mano, o cara já tá com amarelo, vou expulsar o cara, vai dar uma merda gigantesca nesse jogo, né? É o Corinthians, o bagulho vai ficar louco, né? Olha a pressão. E o cara vai lá e me expulsa o cara. Mas nada tira a culpa desse Gustavo Henrique safado, né? O cara é veterano, segurar o cara no meio de campo e tomar um amarelo e ser expulso, cara, então é sacanagem. Né? Então, tipo assim, cara, é complicado, sabe? O Corinthians ganhou um ponto. Na verdade, sim, galera, esse empate teve um gosto amargo, mas pelas situações que se tornaram um jogo, foi uma vitória, cara, né? Agora, galera, vamos falar das notícias aqui. Cara, o Augusto Melo, ele é muito mentiroso, cara. É muito mentiroso mesmo. Cara, ele fala uma coisa agora, depois de 5 minutos depois tá falando outra, e depois de 10 minutos tá falando outra. Então, cara, é muito complicado mesmo, né? Os diretores que saíram estão desmentindo ele. É complicado acreditar no Corinthians nessa situação, né? Cara, o que ele falou, ele emprestou dinheiro de empresário pra trazer o Mateuzinho, cara. O que foi falado na gestão, não, coisas do passado não vão acontecer mais, tá acontecendo. Onde já se viu isso, cara? Emprestar dinheiro de empresário pra trazer jogador. Não pode fazer isso, cara, não pode ficar na mão desses caras. Ele emprestou 4 milhões, provavelmente de euros, do cara, né? Então, tipo assim, cara, o Corinthians tá a mesma piada que tá vindo da diretoria anterior, né? Aí a gente tem que vir aqui, ficar indignado, ficar puto, né? Porque o Corinthians não desempenha um bom papel. Agora, domingo vai ter o jogo contra os Tricas, vai ter o jogo contra o São Paulo, que tá voando com os Zubel Dias, né? O lado positivo é que o Corinthians vai jogar em casa, mas não vai ter o Rodrigo Garro, que por mais que não esteja fazendo boas partidas em alguns jogos, cara, ele tem um passe diferente, né? Então, ele cruza uma bola diferente, pode lançar, pode chutar no gol e tudo mais. Cara, outra coisa, a zaga do Corinthians vai ser Caetano, que é um cara ruim, fedorento, né? E o Kaká. Então, tipo, cara, o Corinthians tá lascado. Então, cara, domingo vai ser muito complicado, né? Tipo assim, eu desejo uma vitória do Corinthians, mas vou falar pra vocês, se vier um empate daí não vai ser um mau resultado pelas circunstâncias, cara. Pelas circunstâncias na moral, né? E outra coisa, a questão do Carlos Miguel ali, vamos voltar nesse assunto. Cara, o Carlos Miguel tá praticamente acertado contra o time. Não deve jogar no Corinthians, cara. Pô, será que o cara não tá vendo que tem o Matheus Zonelli ali? Ah, o cara é ruim, o cara é inexperiente, não sei o quê. Cara, mas o Carlos Miguel não vai ficar ali, né? Vocês acham justo o Carlos Miguel jogar no Corinthians sendo que não vai ficar? É uma patifaria sem tamanho. Cara, desculpa o desabafo aí, galera. Quase 7 minutos aí de vídeo aí. Mas infelizmente é isso, cara. O Corinthians tá se tornando uma piada e os caras infelizmente vão sacanear com a nossa cara. Fechou, galera? Lembrando, galera, que 2, 3 vezes por semana a gente posta vídeo. Agora a gente tá trazendo as coletivas do Tec Antônio Oliveira. Vamos fazer um react e depois dar o nosso comentário, né? Se você é novo no canal, compartilha pra aquele amigo corintiano. E vai, Corinthians!